muito chato quando tem aquele carinha que adora imitar os outros. Isso aconteceu numa história dos X-Men, galera, tá? Aqui nesse encadernado. Mais sobre isso após a vinheta. E aí, pessoal do Cristo Aguiar na área, pessoal. E aí, galera, continuando aqui as nossas X-resenha, né? Faz um certo tempo que não temos X-resenha, mas estamos de volta trazendo uma história clássica aí dos X-Men originais, pessoal. Como eu havia falado, é muito chato tem aqueles carinha, né, que adoram ficar imitando os outros, ficar copiando os outros, igual gente que copia, né? E aqui os X-Men passaram por uma situação exatamente assim, quando surgiu, galera, um tal de Mímico nessa história aqui, tá, pessoal? Você vai ver que esse cara aqui é o Mímico. Vocês veem aqui que ele demonstra, né, cara, emular os poderes dos X-Men originais, né? Ele tem as asas do anjo, né, a complexão física do Fera, um óculos de classe rubi, dizendo que ele tem as nadas ópticas, né? Ele tá também aí, ó, andando por cima de uma corda de gelo. E também deve ter a telecinese da Jean Grey, óbvio, né? Ele apareceu aqui nessa história, ó, eis que surge o Mímico, tá, pessoal? Então vamos aqui fazer uma breve resenha aqui, comentários sobre essa história. Como sempre, pessoal, nós temos aqui vendo os X-Men treinando em sua famosa sala de perigo. Aqui, né, você vê aqui o Anjo fazendo manobras aéreas, treinando, né, manobras aéreas aí. Você vê o Fera aqui, ó, andando de bananeira com a mão só, né? Você vê o Homem de Gelo praticando tiro ao alvo com um dardo de gelo, tirando um alvo fixo lá. Agora o curioso aqui, né, cara, essa Jean Grey, que ela tá flutuando telecinese, né? Usando a telecinese para flutuar e também tá segurando aqui um gibi, né? Então a Jean Grey está lendo um gibi telecineticamente, enquanto os outros membros estão treinando. Aqui tá o Ciclope, como sempre, né, líder de campo. O Ciclope comandando o treinamento da galera, né? O Ciclope, ele treina, né? E ao mesmo tempo ele também observa os exercícios dos seus demais companheiros de equipe, né? Ele não só observa com ele orienta a galera aqui, né? Mas aqui nós temos a Jean Grey lendo um gibi, galera. Como assim que entendesse que a Jean Grey tá lendo um gibi aqui? Tudo bem que é telecineticamente, mas ela tá lendo um gibi, cara. Engraçado que o Ciclope já demonstra aqui o seu protecionismo pra cima da Jean Grey, porque ele até fala pro Anjo, né? O Warren aqui voar, manobrar em manobras aéreas, mas não barruar aqui para evitar que a Jean Grey perca a página que ela tá lendo. Olha a preocupação do Ciclope aqui, cara. Então vamos lá, tá lá os X-Men treinando na sala de perigo, galera. E aqui, ó, vocês veem aqui o Homem de Gelo acertando o alvo com o seu dardo, né? Ele também, o Homem de Gelo também, ó, joga aqui, o Homem de Gelo joga um estilaço dele para cima do Anjo, aqui ele joga um estilaço dele para cima do Anjo, porque é engraçado que o Anjo e o Homem de Gelo, às vezes, eles ficavam fazendo troço um com o outro, né? Ficavam perturbando o treino, fazendo zoação, aí o Ciclope já corta o barato, o Ciclope manda eles ficarem sérios, né? Levarem o treino a sério, se concentrarem na ação, né? O Ciclope, como sempre, é um cara que é líder, cara, ele tá lá para levar as coisas ao pé da letra, né? Atingir o objetivo, né, cara, alcançar metas. E evitar que o Homem de Gelo, porque o Homem de Gelo é o mais novo e também é o mais zoeiro, né? Enquanto que o Anjo também, cara, é metido a galanteador, né? Todo cheio de tirada. Mas o Fera aqui também é um caso à parte, cara. O Fera sempre muito exibido. Nesse exercício aqui, o Fera ele vai caminhar por uma pista de obstáculos que geralmente ele caminha com as duas mãos, né? Plantando bananeira. Mas aqui ele inventou de ir com a mão só, cara, né? Tanto é que o Ciclope aqui ele pede para o Fera ter cuidado, porque o Fera tá com a mão só, né, cara? Então pode se equilibrar mais fácil e tal. Mas o Fera, cara, como é muito novo, muito exibido nessa fase aí, o Fera vai com a mão só mesmo na pista de obstáculos. Tem hora que na pista, ó, é atirado uma pedra e o Fera com seu pé, né, com seus pés de símil, ele apara essa pedra, segura essa pedra e atira a pedra para longe. Mas como o Fera tava muito doido, ele não tava vendo, né? Ele quase acertou o coitado do Anjo que tava voando um pouco acima aqui, ó. Então o passarinho, o Anjo, quase que foi acertado pela pedra, pelo Fera, que não tava nem vendo, né? Mas aí, em dado momento, cara, ó, que o Ciclope também, ó, parou, evitou de ser atingido pela pedra, quando atirou com um raio óptico aqui, ó, evitando de ser acertado pela pedra no Fera, né? Aí, em dado momento, o professor Xavier, cara, ele interrompe o treino, dando a sessão por encerrada e também vai comunicar algo para os seus alunos, tá? E o comunicado que o professor Xavier dá para os seus alunos, galera,
é que o treino foi encerrado e que também eles vão ter um tempo de férias aí, vão ter uma folga. E os X-Men, né, principalmente os 4 aí, né, Jean Grey, o Fera, o Homem de Gelo e o Warren, né, o Anjo, estão bem animados com as folgas que vão ter, né, com essas férias, enquanto que o Ciclope não. O Ciclope continua, como sempre, introspectivo, pensativo. O Ciclope não é muito dado a curtir farra, né, curtir festa. É um cara muito voltado para o dever, né, cara, para a missão como X-Men, né, como um dos principais alunos do professor Xavier. Ele não é muito dado à farra, então ele não liga muito para essas férias. Ele prefere ficar lá na mansão Xavier mesmo, prefere ficar lá treinando, se preparando para as missões que o professor possa dar para ele, né? E aí, galera, nesse meio tempo aqui, você vê o Anjo, né? Cadê o Anjo? Não, desculpa. O Homem de Gelo e o Fera, eles vão sair para encontrar umas garotas aí, tá? O Bob Drake, o Homem de Gelo, tinha marcado com uma tal de Zelda. E essa Zelda disse que ia levar uma amiga dela, chamada Vera, para ficar ali conversando com o Fera, né, com o Hank McCoy, para o Hank não ficar segurando vela para ela e o Bob Drake, né? E aí nós vemos aqui, né, cara, pessoal aqui, os dois, ó, indo em direção ao local. Eles marcaram o encontro na biblioteca lá. Chegando lá, o Fera começa a olhar alguns livros de ciência, de evolução, aquela coisa toda, e o Gelo lá esperando a Zelda, né? Só que em dado momento aqui, ó, o Fera, ele discute com essa moça aqui, ó. Eles dão uma discutida aqui, essa mulher aqui, o Homem de Gelo preocupado com o atraso da Zelda. Porém, quando a Zelda chega, a Zelda é essa aqui, ó, a Zelda chega e a Zelda apresenta a Vera, que é justamente a moça que tinha acabado de debater, discutir com o Fera aqui, né? Aí eles veem, né, que eles vão formar aí duas duplas, duas casais, né, pra sair, e ninguém vai segurar a Vera de ninguém, né? Então, os 4 saem, e no meio dessa saída aí dos 4, eles se encontram aqui com um tal de Calvin Hankin, que, pelo que é dito na história, esse Calvin Hankin, ele era afim da Vera, né? A Vera agora que está saindo com o próprio Hank McCoy. O Calvin Hankin fica puto, né, cara? Porque o Calvin Hankin aqui é dito que o Calvin Hankin, ele parece que queria ser namorado da Vera, né? Ele stalkeava a Vera, ficava perseguindo a Vera, né, dando em cima dela, mas sempre levava fora da própria Vera, né? E aí ele fica puto, né, cara, ao se deparar com a Vera saindo com o Fera, né, o Hank McCoy. E diante disso ele tenta acertar o Hank McCoy com um soco, né? O Fera esquiva fácil com sua agilidade mutante. O Fera esquiva fácil do soco do Hank, do Calvin, né? Do Calvin Hankin. E curiosamente, quando o Fera tenta devolver a gentileza do soco, né? Ele dá um soco, mas o Calvin Hankin também esquiva com a mesma facilidade e movimentos bem parecidos com o do Fera, né? Deixando o Hank McCoy bastante encucado, cara, intrigado com tudo isso. Pois o Calvin Hankin começa a demonstrar habilidades bem semelhantes às suas aqui, né? Ele começa a pinotar aqui o Calvin Hankin, ó, com a agilidade do Fera. E em dado momento o Calvin Hankin tira os sapatos e acerta com um golpe com os 2 pés na cabeça do, né, estupefato Hank McCoy, que não acreditou no que estava vendo, né? Isso também chamou a atenção, logicamente, do Bob Drake, né, o Homem de Gelo, que vai para cima do Calvin Hankin. Na hora que ele tenta interpelar o Calvin Hankin atira gelo em seu rosto, né, cara? Então, o Bob Drake e o Fera ficam bem assim, incrédulos, vendo que o Calvin Hankin está simplesmente, cara, mimetizando seus poderes aí. E ele só é espantado por uma turba de humanos que o consideraram mutante e foram caçá-lo. Aí o Calvin Hankin, vendo que está sendo perseguido por uma turba de pessoas raivosas, né? Chamando de Mutuna, ele foge, sai fora aí, usando os poderes do Homem de Gelo e do Fera, né? Aqui ele está praticando, né, com os poderes do Homem de Gelo e do Fera. Porém, o que acontece aqui, mostrando aqui, é que o Calvin Hankin, ele é o mímico, né, obviamente, e ele só pode mimetizar poderes de super seres, mutantes, se ele estiver próximo a esse super ser ou a esse mutante. Tanto é que o Calvin Hankin, né, o mímico, ele demonstra aqui as mesmas falácias, as mesmas bravatas de todo e qualquer vilão falido, né? O Calvin Hankin, aqui ele descobre, obviamente, né, que o Hank McCoy e que o Bob Drake são os X-Men Fera e Homem de Gelo. Então, com essa informação, ele já acha que pode simplesmente, cara, detonar todos os X-Men, uma vez que perto deles ele vai emular os seus poderes, vai poder de todos os outros X-Men. Então, só por conta disso, ele acha que vai vencer todos os X-Men, cara. E aí ele tá lá treinando com os poderes do Homem de Gelo e do Fera, só que em dado momento, pelos 2 mutantes terem se distanciado dele, ele não consegue mais emular os poderes, porque ele tem que realmente estar próximo para poder replicar as habilidades especiais, tá?
E isso deixa ele muito irritado, porque o Calvin Hank, ele quer porque quer que seus poderes se mantenham inalteráveis, ele quer que o poder dele perdure para sempre, né? Ele quer poder emular os poderes de qualquer Super Saiyan mutante na hora que ele quiser, e onde ele estiver, né? Não que tenha que estar perto, num determinado local, proximidade, para poder aí sim emular, né? Como se fosse um Wi-Fi da vida, ele tem que estar perto para poder emular aqueles poderes do mutante, do Super C, né? Então na próxima parte, onde é que ele fica puto aqui, ó? Como ele fica pistola aí, mete a mão no chão, dá um soco no chão, bem irritado porque ele viu que o Homem de Gelo e o Fera se distanciaram e aí ele perdeu os poderes que estava usando, né? Aqui na próxima parte aqui nós vemos a Jean Grey no supermercado e de repente aí na lanchonete aí, ó, ela barrou, né? O Calvin Hank barrou nela e o Calvin Hank, ó, já suspeita da Jean Grey aqui porque ela tá próximo dele e ele só por pensar no açucareiro, porque aqui o Calvin Hank queria tomar um suco e tal, ele pensou no açucareiro. Só por ele pensar no açucareiro, o açucareiro foi até a mesa dele e ele já ligou isso a Jean Grey lá. Então ele já viu que a Jean Grey aqui, essa moça, era a garota Marvel, membro dos X-Men, né, cara? Então o Mímico vai descobrindo as identidades secretas de cada X-Men de maneira individual, né? Ele vai descobrindo isso e vai, na cabeça dele, tendo vantagem nessa informação. E aí aqui vemos o Hank McCoy e o Homem de Gelo, né? O Bob J contando isso para o Professor Xavier e os demais X-Men na Mansão X. O Professor Xavier fica bem intrigado aqui, porque o Professor Xavier diz que a máquina cérebro não detectou esse mutante, né, cara? E a máquina cérebro detecta qualquer mutante num raio bem longo em quilômetros, né? Mais de 160 quilômetros. A máquina cérebro consegue detectar mutantes, espécies de mutantes. E esse cara não foi detectado, né? Então isso deixa o Professor Xavier bem curioso, intrigado com isso. Esse cara provavelmente não é mutante, mas ele tem esse poder e como é que pode, né? Então rola um mistério aí sobre a origem desse Mímico, uma vez que ele não é mutante. Porém o Mímico chega na Mansão Xavier como se mutante fosse e já dissimula querer fazer parte dos X-Men, né? O Professor Xavier aqui, cara, tenta até sondar a mente do próprio Calvin Hank. Porém, o Professor Xavier vê que o Calvin Hank, cara, conseguiu já emular o seu próprio poder telepático, uma vez que ele bloqueou as tentativas telepáticas do Xavier de sondar a sua mente. Então, já viu aí, o Xavier já viu que o cara realmente ele consegue emular os poderes de quem está perto. Ele bloqueou, velho, a sondagem telepática do Professor Xavier, que é um telepata de alto nível, né? E aí também já é mostrado que o Calvin Hank, ele vai falando com os X-Men, né, fingem que ele está sendo bem recebido, fingem uma certa hospitalidade, né, logicamente orientados pelo Professor Xavier, né. Aqui, ó, o Ciclope vê que por trás dos óculos do Calvin Hank tem luzes escarlate, né, então o Ciclope já vê, né, que o Calvin Hank está também emulando suas janelas ópticas. Aqui, ó, o Warren Morton III, o anjo, percebe que nas costas do Calvin Hank começa a se avolumar as suas próprias asas. Então os X-Men percebem que realmente esse cara ele consegue emular os seus próprios poderes aí. É uma coisa bastante curiosa, né? O que é engraçado aqui é que o Professor Xavier deixou o Calvin Hank ficar à vontade. Ele subiu na mansão, né? Ele foi para um quarto lá, ficar à vontade. E aqui o Calvin Hank já tira os sapatos porque sentiu que seus pés começaram a crescer, uma vez que ele está emulando, né, cara, as habilidades e a compreensão física do Fera. Olha o tamanho desse pé aqui, cara. Eu me pergunto o quanto de talco de pé o Fera não usa no pé dele, cara. O quanto de talco que esse Hank McCoy não gasta no seu pé, que deve feder a chulé o pé do Fera, que meu Deus do céu. Olha o tamanho do pé de prancha, né? E aí o Calvin Hank tira o sapato para deixar o pé respirar, uma vez que o pé cresceu bastante, imitando o do Fera aqui, né? E aqui, né, o Calvin Hank vai, né, cara, trocar de roupa, porque o Calvin Hank, ele já pensou no uniforme dele. Ele já veio na sua mochila, colocou no uniforme, pensando em tudo. E aí, ó, ele já tira aqui a camisa e deixa as suas asas saírem, né, ó, as asas do anjo que ele tá emulando e tal. E aqui está o Calvin Hank, um mímico, já devidamente trajado, pronto para enfrentar os X-Men, os quais ele veio aqui desafiar, né. Então tem os X-Men originais, vão enfrentar o desafio do proposto pelo mímico, junto do seu querido Professor Xavier, né. E aqui nós temos uma batalha, galera, aqui, ó. O Mímico já demonstra habilidades aéreas, voando com as asas do anjo. O anjo persegue ele, orientado pelo Professor Xavier. Mas aí, ó, o Mímico já usa a acrobacia do Fera, né? Dando um golpe que o Fera daria no anjo, caso voasse, né? Então o anjo é acertado pelo Mímico aqui, ó, com um golpe do Fera, ó, com os dois pés aqui. Aí depois o Ciclope orienta o Homem de Gelo a tirar um dardo de gelo, enquanto ele atira uma rajada óptica. E aí o Mímico demonstrando bastante habilidade com os poderes dos X-Men originais.
ele já destrói o dardo de gelo atirado pelo Bob Drake, ao mesmo tempo que ele faz um escudo de gelo se protegendo da rajada ótica do Ciclope, né, cara? Você vê que o Mímico é bem veloz aí, ligeiro com os poderes que ele tá emulando, né? Olha só, galera. Em dado momento até, os X-Men, né, eles vão atacar em equipe aqui, ó, em equipe, e o Mímico, cara, ele faz um engodo enganando os mutantes, usando o poder telepático do Xavier, cara, implantando um pensamento falso aí, ó, né? Ele consegue até isso nesse momento aqui, não dividir os X-Men por um breve, curto momento, né? Porém, os X-Men começam a pressionar o Mímico, galera. E tem uma parte aqui que o Homem de Gelo, ó, ele consegue acertar uns estilhaços de gelo no rosto do Mímico, e o Fera, cara, aproveita e pula para as costas do Mímico, cara. Ele fica na corcunda aí do Mímico, tentando acertar sua cabeça, enquanto a garota Marvel, a Jean Grey, prende as pernas do Mímico com sua telecinésia, prende a perna dele embaixo aqui, ó, no chão. É um combate bem furioso aí, né? Viu, galera? Em dado momento aqui, ó, o Mímico parece derrotado, ó. Em dado momento aqui, o Mímico parece que foi derrotado finalmente, mas aí, tá, em dado momento, ele aproveita e se utiliza da agilidade do Fera e do Anjo combinadas, e ele rende a Jean Grey aqui e foge com a Jean Grey, enviando comandos telepáticos para que os X-Men não o persigam. O professor Xavier acata a decisão do Mímico e diz para os seus X-Men conterem seus ataques e deixar o Mímico fugir, que depois eles vão no encalço da própria Jean Grey e vão resgatá-la, tá? O que é engraçado aqui, galera, que aqui as X-Men originais, nas primeiras histórias e tal, era muito engraçado algumas coisas. Por exemplo, esse X-Cóptero aqui, galera, olha aí. O professor Xavier junto com os X-Men num helicóptero que tem uns xizinhos aqui bem toscos, olha isso, cara. É um X-Cóptero, né? São os mutantes aí, os X-Men, em busca da Jean Grey, indo nesse helicóptero. Não existia ainda o Pássaro Negro, tá? Não existia aquele avião, aquele jato supersônico dos X-Men, é o Pássaro Negro. Tinha esse X-Cóptero aí, cara, esse helicóptero bem capenga aí, com esse X, né, colado com adesivo, né, parece X colado com adesivo. E aqui nós temos o Mímico levando a Jean Grey para uma espécie de esconderijo numa caverna oculta ali, ele levando a Jean Grey. E nessa hora aqui é onde o Mímico vai contar um pouco da sua origem, ela vai revelar a origem do Mímico aqui, né? Ele coloca ali a Jean Grey numa cadeira e começa a contar a sua história. História essa onde envolve aquela velha e manjada história de origem, onde tem um cientista, né? Um cientista excêntrico fazendo experimentos proibidos, né? Então já é contado que aqui o jovem Mímico, né? O jovem Calvin Rankin, em sua infância morava com seu pai que era um cientista maluco, para variar, né? Estava fazendo experimentos muito perigosos e tal, e o pai dele disse para ele, o Calvin Rankin, nunca entrar no laboratório enquanto ele não estivesse lá. E aí o Calvin Rankin, né, cara, como sempre, né, era um moleque muito treloso, ele acabou invadindo o laboratório do pai quando o pai não estava. E aí ele derrubou ali, né, instrumentos de experimentos, derrubou ali um becker, né, contendo uma mistura de fluidos, mistura de gás e tal. E esse becker continha um gás que foi soltado no ambiente e o Calvin Rankin acabou inalando a fumaça, né, cara, oriunda dessa mistura, né? E isso deixou ele com essa habilidade de mimetizar quem estiver perto dele. Então, mesmo sendo mutante ou não, ele vai conseguir mimetizar alguma habilidade extraordinária que a pessoa tem. Se o cara for um lutador bastante experiente de boxe, qualquer luta, o Calvin Rankin também vai conseguir ter a mesma habilidade nessa modalidade e por aí vai, né? E aqui é mostrado o Calvin Rankin, né, cara, jogando futebol americano, emulando as habilidades de jogadores profissionais e tal. Ele na escola tirava nota 10 porque ele emulava, vamos dizer assim, a inteligência dos professores, das matérias e tal. Então, é mostrado aqui, quase que aqui a revista, é mostrado aqui a origem dele, né, cara? É um negócio maluco, né, cara? Bem manjado isso. Mas tudo bem, né, cara? Vamos lá. O pai do Calvin Rankin fica preocupado porque aí ele vê, né, que seu filho inalou aquele gás e desenvolveu esses poderes, tá? Só que o Calvin Rankin, ele pensou aqui, ele queria que o pai dele desenvolvesse um maquinário, o qual esse maquinário deixasse os seus poderes de maneira inalterada, ou seja, que ele não precisasse ficar perto da pessoa, ele podia emular e continuar usando esses poderes quando ele quisesse e aonde ele quisesse. E o pai pareceu querer fazer isso que o filho disse. Porém, as pessoas começaram a ouvir barulhos de maquinários sendo usados e começaram a estranhar aquelas atividades. E eles foram ao encalço do pai e filho que moravam numa caverna lá, né? O pai do Calvin Rankin construiu um apartamento dentro dessa caverna, onde tinha lá seu laboratório. E aí o pai do Calvin Rankin, cara, temendo a invasão dessa turba de pessoas furiosas, ele acionou os explosivos. Só que o pai do Calvin Rankin, de maneira muito boba e tola, ele, né, esqueceu do potencial dos explosivos e a explosão acabou atacando ele mesmo, né? Ele explodiu
os explosivos lá, mas a explosão pegou ele no caminho, né? E o pai do Calvin Hank morreu porque acionou os próprios explosivos achando que os explosivos não iam pegar ele. E aí tá aqui o Calvin Hank enterrando o pai e jurando vingança pela morte do pai, que morreu por ter sido tremendo um vacilão que não calculou o potencial explosivo da bomba que ele botou, né, cara? E aí tá lá, né? Na verdade o Calvin Hank queria atrair os X-Men para os X-Men, com seus poderes, ajudarem ele a ele encontrar esse maquinário, que ele acha que esse maquinário que ele tinha construído ia ajudá-lo a manter os poderes dele intactos, né, cara? Só que na verdade é outra coisa que aconteceu, né? Os X-Men foram ao encalço do Mímico para resgatar a Jean Grey. Chegaram lá os X-Men, né? E antes disso, o Mímico, sentindo que os X-Men tinham chegado, né? Estavam próximos, ele já começou a mimetizar. Ele, com o poder telepático do Xavier, ele encontrou fácil onde estava o maquinário que o pai dele tinha construído, né? Porque como houve a explosão, né? A explosão soterrou muito das máquinas que o pai dele tinha construído. E aí, com o poder de telepatia do Xavier, cara, ele consegue localizar isso fácil e com a rajada do Ciclope, né? Ele atira a rajada do Ciclope e vai abrindo caminho até chegar no laboratório. Os X-Men chegam lá, né, cara, para resgatar a Jean Grey e enfrentar o Mímico, né, cara, em seu próprio laboratório. Lá os X-Men conseguem vencer fácil as dificuldades, né, cara, a segurança, chegam lá e aí se deparam com o Mímico que tinha achado, né, cara, o laboratório secreto com o maquinário do próprio pai. O Ciclope dando uma rajada óptica naquela alavanca que o Mímico ia ativar e começa um novo confronto entre o Mímico e os X-Men aqui, galera, né, um confronto bem frenético de novo aí, tá? O Mímico faz uma barreira de gelo, né, para impedir o avanço dos X-Men, depois voa por cima, né, dessa barreira de gelo com suas asas de anjo, né, derrubando os X-Men para baixo lá e tal. Só que aí, galera, em dado momento da confusão, o Mímico, ele rapta o professor Xavier aqui, ele pega o professor Xavier aqui num momento assim de descuido, e o próprio Xavier diz para os X-Men não atacarem, ficarem tranquilos que ele sabe o que está acontecendo. O Mímico consegue acionar a máquina, ele vai até essa máquina que o pai dele tem construído e acha que está tudo bem, e o professor Xavier está bem seguro do que vai acontecer agora. O Mímico aciona a máquina e o que acontece é o Mímico saltar o professor Xavier e ficar fraco aqui, ó. Na próxima página nós temos o desfecho dessa história, pessoal. O Calvin Hank caiu sem dar mais nenhum sinal de que estava mimetizando os poderes. Ele estava sem a asa do anjo, estava sem o corpo do fera, estava sem o óculos, ele estava completamente normal aqui, porque o Xavier disse que na verdade o pai dele tinha construído uma máquina que ia, ao invés de estabilizar os poderes, iria simplesmente retirar os poderes, voltando à condição de humano normal para o Calvin Hank. Só que o pai dele não tinha dito isso para o Calvin Hank. O Calvin Hank achou que o pai dele ia construir uma máquina que iria deixar seus poderes estáveis. Estáveis. Pelo contrário, é uma máquina que iria simplesmente retirar os poderes e deixar o Calvin Hank de volta numa condição de humano comum, né? E aqui também o professor Xavier aproveita e apaga as memórias recentes do Calvin Hank, fazendo o Calvin Hank esquecer de todo o contato que ele teve com os X-Men, né, com os mutantes. Então o Calvin Hank volta para sua vida normal, sem lembrar de nada que aconteceu dele com os próprios X-Men, deixando aí, né, as identidades secretas e o próprio Xavier tranquilos, porque isso aí foi como se tivesse acontecido, tá? O Calvin Hank voltou para casa como um ser humano qualquer. Então é isso aí, pessoal. Quem gostou daquela curtida aí, galera, compartilhe o vídeo com suas amigas, se inscreva no canal, pessoal. E até o próximo Aguiar Tenho que Falar.